Olá a todos e todas, o meu nome é Orlick Brit, eu sou doutora pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e vou apresentar aqui um pouco das ideias do artigo que eu submeti para esse evento. O meu artigo tem o título Atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos como limite ao poder econômico. Qual a minha ideia? A minha ideia é traçar justamente uma relação entre o que eu chamo de cidadania transnacional e o poder econômico, né, como uma relação com o direito econômico. Então, nesse sentido, claro que eu trato do que eu chamo de cidadania transnacional, que é a união, basicamente, a união entre os direitos fundamentais que um Estado assegura e os direitos humanos internacionalmente protegidos. A somatória disso, numa relação de simbiose, dá o que eu chamo de cidadania transnacional, que resulta no direito de que todo cidadão tenha seus direitos protegidos como um cidadão do mundo, independentemente de pertencer a uma nacionalidade, independentemente de ser de um determinado país ou não. Bom, com relação a essa cidadania transnacional, então, a gente tem no nosso contexto brasileiro a proteção pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, a que o Brasil se submete. O Brasil faz parte do Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e nesse contexto aceitou a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a partir disso a gente pode traçar, então, também um paralelo entre a atuação da proteção dessa cidadania transnacional dentro do Estado e contra o Estado, né? Então, pelo Estado e contra o Estado. Nesse caso, mediante a atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bom, indo então, fazendo a relação disso com o direito econômico, com o poder econômico. Qual que é a relação que eu traço no artigo? Dentro do direito econômico, a gente tem a figura do que se chama de dumping social. O dumping social, ele é então uma figura, uma forma de dumping, pela qual um certo agente, vamos dizer assim, uma empresa, um agente econômico, ele tira a concorrência ou ele passa à frente da concorrência de uma forma desleal. Pelo direito econômico, a prática de dumping, incluindo dentro disso a prática de dumping social, é uma forma de concorrência desleal. No caso do dumping social, o agente econômico ele sai à frente da sua concorrência na medida em que ele tolhe os direitos de seus trabalhadores. Então é o caso do que a gente chama de escravidão moderna. É o que aqui no Brasil hoje nós temos um tipo penal que se refere a essa conduta incriminada aqui pelo tipo que se chama redução à condição análoga de escravo, que é a tal da escravidão moderna, portanto. Nesse caso, o que o agente econômico faz? Ele coloca os seus trabalhadores em situação degradante, ele nega por completo o direito trabalhista, ele nega por completo, inclusive, a condição humana daqueles que trabalham para ele, porque coloca em condições insalubres, jornadas exaustivas, muitas vezes impede de sair do local de trabalho, retém documento, para conseguir, como ele com isso tira a concorrência? Acho que é bastante óbvio. Ele tira os custos dele, ele reduz muito seus custos, porque, claro, a gente sabe que a carga de se manter um trabalhador muitas vezes é muito alta. Então, como ele tolhe todos esses direitos e paga quase nada ou nada, às vezes a pessoa mora onde trabalha e aí já o que ganha serve como pagamento por essa moradia, que é uma moradia precária. Então, ele tem muito menos gastos. Com isso, o custo dele é completamente reduzido e ele consegue sair à frente de seus concorrentes de uma forma desleal. E essa deslealdade, aí é que tá meu ponto, não é uma deslealdade que atinge simplesmente o direito econômico. Ela atinge os direitos humanos daqueles trabalhadores. E nessa medida, por atingir os direitos humanos daqueles trabalhadores, passa a ser este ponto do dumping social um interesse sob o viés da proteção à cidadania transnacional. E, portanto, um interesse de proteção pelo Estado para proteção de direitos humanos e também pela Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado. Esse é o ponto. A partir do momento em que, por uma concorrência desleal, direitos humanos são tolhidos, temos sim a ingerência, portanto,
não só interna, mas também externa, no caso aqui no contexto que eu estou colocando, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, a ingerência no direito econômico, no poder econômico. E aí ele acaba sendo limitado, porque ele é vedado, essa prática é vedada não só pelas consequências concorrenciais que ela tem, mas também pelas consequências de negativa a direitos humanos. E, inclusive, nesse contexto, e aí para ilustrar tudo isso que eu estou dizendo, temos alguns casos, mas um principal caso em que houve realmente uma condenação do Brasil, que é o caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, por terem sido colocados em uma situação de escravidão, como eu falei, que a gente chama de escravidão moderna. Quer dizer, não bastou o Estado ter um tipo penal para isso, não bastou em tese a gente ter fiscalização, não bastou, a situação estava bem grave lá, por muitos anos perdurou, e aí o Estado não tomou as atitudes devidas, e a Corte Interamericana houve por bem condenar o Estado brasileiro por essa prática de escravidão moderna sob o viés dos direitos humanos. E aí, com isso, então, a gente consegue fechar aqui o raciocínio, concluir que, de fato, existe uma interface, existe uma relação. O direito econômico, ele não é só limitado ou regulado por regras do direito econômico, por interesses econômicos, por questões meramente concorrenciais. Eu também limito o poder econômico e a atuação dos agentes econômicos, né, dentro do Estado, pelos direitos humanos. Os direitos humanos servem como um limite também. Então, a cidadania, ela modela a atuação do Estado também na seara econômica. Claro que aí são os agentes econômicos, mas o Brasil foi condenado por não atuar da forma devida para evitar, para coibir, para fazer sanar toda essa situação de violação a direitos humanos. Então isso vira um assunto do Estado e isso afeta o Brasil dentro dos seus, né, das suas ideias da Constituição Federal de promoção dos direitos humanos, de promoção da cidadania, de uma atuação conforme nessa seara interna e internacional, naquilo que, repito, eu chamei de cidadania transnacional. Então é assim que eu concluo meu artigo, é assim que eu concluo a minha ideia de que o poder econômico não é algo que pode estar isolado dos direitos da cidadania. Pelo contrário, os direitos da cidadania são também limites a esse poder econômico, como no exemplo que eu dei. Essa basicamente é que era a minha ideia. Submeto, claro, as ideias dos colegas, submeto a apreciação, para que possa haver aí um desencadear dessas ideias, mas num primeiro momento isso era o que eu queria demonstrar com a minha participação nesse evento. Então eu agradeço pela oportunidade e fico à disposição.